Seja para entender qual é o melhor criativo que performa na tua campanha ou qual o melhor público para gerar resultados dentro das suas veiculações, o teste AB do Facebook é um baita aliado para a gente fazer essas descobertas e entender melhor qual é o rumo das nossas estratégias. E nesse vídeo aqui eu vou explicar qual é o método científico que o teste AB do Facebook usa e como ele funciona direitinho. Fechou? Então, vamos aí. Bom, o primeiro passo é entender o que é o teste AB e como ele funciona. E basicamente, tradicionalmente, a gente já pode fazer o teste AB de diferentes formas no marketing digital. Então é possível fazer testando as cores de um botão de comprar agora no e-commerce e ver qual gera mais vendas, qual tem mais performance. A gente pode fazer um teste com e-mail marketing e entender qual layout gera mais taxa de abertura, mais taxa de cliques, por exemplo. E existem N variações possíveis dentro do marketing digital. No Facebook Ads, no gerenciador de anúncios, existe uma metodologia científica que o Facebook emprega para fazer um teste AB. Mas antes de tudo, para a gente definir um teste AB, é importante a gente entender 3 passos. Antes de entender os 3 passos, é fundamental que você compreenda que o teste AB nada mais é que uma experimentação de hipóteses. Ou seja, você define uma hipótese com base num problema, numa oportunidade ou numa solução que você queira buscar para um negócio, e a partir disso você vai seguir esses 3 passos aí para criar o seu teste AB. O primeiro passo é você observar ou encontrar uma situação que deve ser testada, que deve ser provocada, que deve ser experimentada para ser solucionada, por exemplo. Então, vamos simular que a gente tem uma landing page, um e-commerce, a gente tem um produto para ser vendido ali, a gente ativou uma campanha, a gente está levando muito tráfego, mas a gente sabe que não está vendendo. A gente leva muita gente para dentro do site, para dentro da landing page, mas não está ocorrendo nenhuma venda. Então essa é a nossa primeira situação. Pessoas acessam, mas não estão comprando. Então a gente precisa resolver ou fazer um teste para descobrir, né? Então fazer um experimento para descobrir por que isso não está acontecendo e como solucionar. O segundo passo é traçar a hipótese. Então você vai traçar uma hipótese a partir desse problema e você vai testar essas hipóteses até que você chegue na solução. Pode ser que a tua primeira hipótese não seja a solução do problema e você continue com a mesma dúvida ou com a mesma situação. Então você vai definir hipóteses que podem ou não solucionar isso. Então, por exemplo, a gente pode definir uma hipótese que é nossa landing page, nosso site não é bom o suficiente para converter. O usuário não está se achando, não está convertendo nele por causa do site, por causa do layout, por exemplo, dessa landing page. A segunda hipótese pode ser o meu criativo, o meu anúncio, não está claro o suficiente para o público. E uma terceira hipótese, por exemplo, é que o meu público, a minha segmentação da minha campanha não é boa o suficiente, então eu não estou levando os usuários corretos para a minha landing page, os usuários que efetivamente efetuariam essa compra. Por fim, a gente chega no último passo, que é definir qual teste vai ser feito. Então a gente já tem as hipóteses, a gente seleciona qual hipótese a gente vai testar para construir o teste em cima disso, e vamos dizer que a gente escolheu uma que é da campanha, que a gente vai usar o Facebook Ads. Definindo, e vamos supor que a gente vai testar ou o criativo ou o público, a gente começa a montar o teste AB do Facebook. E lá na plataforma, na configuração de um teste AB dentro da sua campanha, você vai poder escolher entre 4 variáveis, 4 verticais para você realizar esse teste. Então a gente tem a estratégia de otimização da campanha, a gente tem qual público, né, a segmentação que a gente está utilizando, a gente tem os posicionamentos onde nossos anúncios estão aparecendo e a gente tem os criativos, né, as peças efetivamente dos anúncios, para a gente fazer um teste e descobrir uma opção melhor, alguma situação dentro de qualquer uma dessas 4 verticais, tá? Então a gente pode realizar esses testes, mas basicamente no exemplo que a gente deu, a gente escolheria ou o teste de criativo ou o teste de segmentação. Como são 2 hipóteses diferentes, a gente tem 2 testes a serem feitos, então seriam feitos separadamente. E o mais legal da metodologia do Facebook é que para deixar bem assertiva a resposta de qual é o resultado de um teste AB, ele faz uma configuração coerente entre o que a gente está testando. Então a gente, por exemplo, vai testar o criativo, a gente sobe uma peça com fundo azul e uma peça com fundo roxo. A gente vê qual cor gera mais atratividade e mais resultado, por exemplo. Quando a gente sobe o teste de criativo, a gente diz para o Facebook o teste AB que eu vou realizar em cima do criativo, essa vertical que a gente escolheu. A gente já colocou um público segmentado ali dentro. Então ele vai dividir esse público em 2, basicamente. Uma parte que vai ser impactada pelo criativo azul e uma parte vai ser impactada pelo criativo roxo. Então, não necessariamente ele vai rodar a campanha inteira, às vezes ele leva poucos dias, 3, 4 dias para já gerar uma descoberta dentro disso, não é todo o investimento que ele precisa entregar para fazer essa descoberta, mas no decorrer da campanha ele vai estar entregando para pessoas diferentes, para que não tenha sobreposição de público,
e daí ele vai entender que um criativo já está performando melhor. Então ele vai falar, o criativo roxo tem uma taxa melhor de conversões, eu consigo mais volume de conversões com menor custo. Então esse é o criativo vencedor, ele já te dá a resposta lá, temos uma resposta, né, um vencedor estatisticamente comprovado dentro do teu teste AB, e a partir daí você decide se quer continuar com as peças ou escalar esse vencedor, porque você tem uma resposta. Você já solucionou a tua hipótese. Qual é o criativo que funcionaria melhor para escalar um resultado, por exemplo? Por que eu nomeei antes, né, de teste AB oficial? Porque existe outra metodologia do Facebook fazer teste, ela é mais antiga, só que essa configuração nova que eu expliquei, ela tem muito mais validação, coerência estatística, né? Ela não tem a sobreposição de público, ela faz a divisão correta para te dar um dado estatisticamente mais comprovado, mais validado. O modelo antigo, a gente podia, e o antigo, mas que funciona ainda no caso, né? A gente podia subir uma campanha, um conjunto de anúncios, e dentro desse conjunto de anúncios, para o mesmo público, subir as duas peças, a roxa e a azul. E daí o Facebook começa a entregar para o mesmo público dentro do mesmo budget, até que ele interpreta, gerei mais conversões aqui na peça roxa. Ele entrega muito mais a roxa e muito menos a azul. E muito menos mesmo, ele prioriza muito mais a entrega da peça que ele viu uma melhor performance. E é até interessante usar isso quando a gente não tem uma hipótese a ser testada, um teste que a gente quer fazer. Normalmente quando eu crio os criativos para uma campanha, eu sempre peço mais de uma variação de texto ou de peça para subir e dar a oportunidade do público dizer o que ele se interessa mais e o Facebook otimizar. Eu não tinha nenhuma hipótese, eu queria subir mais peças. Mas qual que é o problema disso para testar uma hipótese? Ele não tem aquela divisão de sobreposição de público, por exemplo. Então, a mesma pessoa pode receber a peça azul, clicar e converter, e depois ela vai receber a roxa. E ela já clicou e converteu, ela não tem mais esse interesse. E isso não vai significar que a roxa é pior, por exemplo. Só que o Facebook vai entender isso e ele vai levar a azul com mais prioridade. Então, estatisticamente, ele não é tão válido. Ele só vale para você subir mais variações criativas e deixar o Facebook, o público decidir, né? Que é muito melhor do que você, às vezes, criar uma campanha, um conjunto de anúncios e já seguir com um criativo que você achou legal, mas que às vezes pode não performar para o público, né? Então, esse modelo ele não é tão estatisticamente poderoso quanto o teste AB, que eu chamo de oficial, né? Que é uma opção a nível de campanha. Então, entendido como funciona o teste AB oficial do Facebook, como eu chamei, é muito importante você se atentar a 3 dicas que eu vou dar. O primeiro é teste apenas uma variável por vez. Se o Facebook já promete essa não sobreposição para ter validação estatística entre 2 segmentações diferentes, por exemplo, separar o público em 2, é interessante que você só teste uma variável. Então, se eu vou testar estratégia de otimização, eu só vou testar isso. Se eu quero testar meu público, eu vou criar 2 públicos, mas eu vou subir o mesmo criativo para esses 2 públicos, porque eu não quero testar o criativo, eu quero testar como o público vai reagir a esse criativo. Se eu quero testar o criativo, a peça especificamente se era azul ou a roxa que ia ter melhor performance, interessante é que eu só teste a peça e eu não mude o texto. Porque se eu mudar mais de uma variável para testar, eu mudo o texto e a peça, e no outro criativo o texto e a peça, como que o Facebook, quando ele selecionar qual foi o vencedor, vai te dar uma descoberta ou aquela validação estatística vai te servir para validar uma hipótese se você não sabe se foi o criativo azul ou o texto do criativo azul, o criativo roxo ou o texto do criativo roxo. Então a gente vai sempre testar um elemento, uma variável, para que a gente saiba exatamente o que funcionou ou o que não funcionou. Ah, Rodrigo, mas eu preciso testar o texto também. É outro teste. Você vai fazer um teste AB de criativo e depois outro de texto. E por aí vai. Segundo ponto é cuide da relação entre o orçamento e o tempo de veiculação da tua campanha, do teu teste AB, principalmente, tá? Então você pode criar uma campanha que vai do dia 1 ao dia 30 do mês. E dentro dessa campanha você quer que seja realizado um teste AB. O teste AB, desses 30 dias de veiculação, ele pode levar talvez 2 dias para ter um vencedor e você já conseguir escalar até o dia 30 a tua campanha com o criativo vencedor, tendo eliminado o outro, por exemplo. Mas isso vai depender de 2 pontos. O teu orçamento que você vai colocar. Então, quanto mais orçamento diário, por exemplo, a tua campanha tiver, mais volume ele vai ter de entrega, o Facebook vai ter de entrega, para ter uma validação estatística e te dar um resultado. Se o teu budget é limitado, em 2 dias não vai ser suficiente para ele ter uma validação estatística. Às vezes ele vai precisar de 3, 4, 5. Então, pode ser que o volume afete o teu resultado. E o Facebook, inclusive, diz isso.
quando ele te dá o resultado, ele inclusive te informa, se você realizasse esse teste de novo, qual é a chance percentual ali de que isso aconteça novamente. Se a chance for alta, quer dizer que você validou uma hipótese, né? O teu teste AB teve resultado. Se ela for muito baixa, quer dizer que não foi o suficiente estatisticamente para comprovar que aquilo é melhor. Então, vale a pena você deixar mais orçamento, um pouco mais de dias, para que você tenha uma resposta mais coerente. Na minha sugestão, no mínimo 3 dias é o suficiente, tá? Mas no mínimo 3 dias de teste para você trabalhar com menos que isso, você realmente tem que ter um orçamento um pouco mais agressivo na tua campanha. E o terceiro ponto é evite fazer testes em campanhas sazonais de alto volume de venda online. Então, Black Friday, Cyber Monday, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, essas datas têm muita campanha rodando, a concorrência fica super pesada, os seus lances vão ser mais caros, a entrega do Facebook vai ser reduzida normalmente pelo nível de concorrência que a gente tem muita gente anunciando. Então, os teus testes podem perder validação estatística e podem não ter a entrega que você desejava. E nem que o Facebook desejava às vezes. Então, realmente é importante você evitar essas datas para testar. Não é evitar para fazer campanha para anunciar, porque, muita gente depende de resultado da Black Friday por aí, né? Mas os testes deixa para outros momentos onde a gente não tenha uma outra variável que seja o leilão daquele dia, a concorrência daquele dia, para afetar nos teus resultados. Fechou? Então, espero que você tenha entendido bem como funciona o teste AB, que você tenha curtido o vídeo. Logo mais eu vou trazer um vídeo falando sobre como a gente faz na prática, mostrando na ferramenta como gerar esse teste AB. Se você quer ver esse vídeo, comenta aqui um quero aprender mais sobre teste AB nos comentários. Se inscreve no canal, deixa teu like e a gente se vê na próxima. Fechou? Valeu!